federais e eu queria muito jornalismo. Gostava de nutrição, mas eu queria muito jornalismo. Não passei em jornalismo e comecei em nutrição no ano seguinte, né? E me apaixonei. Logo em seguida, eu fui chamada para jornalismo na UFRJ, mas aí eu já estava apaixonada pela nutrição e não quis mais largar. Eu me formei na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, né, na Unirio, fica na Urca, na Praia Vermelha. E depois de eu ter me formado, eu fiz uma especialização em ciências, em biologia, e isso já me deu base para fazer uma outra especialização. Essa outra especialização foi nutrição estética, né, voltada para a área esportiva. Isso foram mais de 18 meses. E essa especialização me deu base para fazer uma outra especialização, que foi a nutrição ortomolecular com nutrigenômica, né? E depois disso estou fazendo atualmente a especialização em nutrição fitoterapia e nutrição avançada. Essa eu concluo agora no final de dezembro de 2016. Cada especialização dessa levaram aí em torno de 18 meses, além da faculdade de nutrição. Primeiro eu tento entender, né, a rotina do paciente, o que ele gosta de comer, quais são os horários dele, porque isso é muito importante, né, para que haja adesão na dieta. Não adianta você fazer uma dieta perfeita, bonita, com muitas novidades do momento, do mercado, se aquilo não é a realidade do paciente. Você tem que entender o que está acontecendo, quais são os horários dele, como que ele pode comer, o que ele gosta de comer. Em cima disso que eu vou trabalhar. E esse eu considero um diferencial importantíssimo na minha consulta, porque eu faço uma dieta individualizada, não uso dietas prontas, não uso aqueles cardápios tradicionais. Eu trabalho em cima da individualidade do meu paciente. Por eu ter essa formação em nutrição ortomolecular, isso me ajudou bastante. Por quê? Muitas das vezes a pessoa ela tem uma boa intenção, ela faz a dieta e às vezes faltam alguns nutrientes essenciais, nutracêuticos, determinados minerais, vitaminas, né, fitoterápicos que fazem a diferença. Por quê? Muitas das vezes ela tem um cortisol elevado e aí tá ali um tempão batalhando, fazendo uma dieta e não consegue ver resultado. Muitas das vezes você modulando aquele cortisol, você diminuindo o estresse, diminuindo a carga adrenal que ela está sofrendo ali, você consegue excelentes resultados. Muitas das vezes o paciente, por exemplo, ele tem resistência insulínica. O que seria isso? Seria uma alta produção de insulina e aí esse excesso de insulina começa a fazer com que ele tenha dificuldade de emagrecer, né? E muitas das vezes as pessoas não sabem essa diferenciação e fazem a dieta tradicional, diminuem calorias, às vezes está comendo menos que 500 calorias e não consegue perder 1 grama. E quando você entra com a suplementação ortomolecular, você adiciona alguns minerais importantes, você melhora ali alguns nutracêuticos que são importantes para aquele funcionamento, para você diminuir a resistência insulínica, o paciente começa a emagrecer, começa a perder gordura abdominal, reduz suas taxas glicêmicas e temos um excelente resultado. Então a nutrição ortomolecular, ela ajuda junto com a dieta, ela possibilita junto com a dieta você fazer algumas correções, né, que nesse mundo, nesse dia a dia agitado, as pessoas não têm condições muitas das vezes de se alimentar muito bem. E aí você consegue complementar uma coisa com a outra. Outra coisa, por exemplo, é a suplementação nutricional no caso de esporte. Muitas das vezes a pessoa não consegue comer aquela quantidade de nutrientes necessários para que ela tenha um ganho de massa muscular. E aí a nutrição ortomolecular, a suplementação desportiva fazem diferença. Mas não adianta querer tomar um mundo de coisas. Tem que ser uma coisa com qualidade, com equilíbrio, montada. Não pode sair tomando tudo que vê, né, nessas casas de produtos que a pessoa chega e quer comprar tudo. E nem sempre aquele tudo vai resolver o problema dela. Tem que ser uma coisa com indicação, bem feita. E muitas das vezes, um exemplo que eu vou citar aqui, mulheres às vezes chegam cansadas, desanimadas, com dificuldade de sono, queda de cabelo, unha fraca, vários problemas, muitas entrando no climatério, menopausa. E nessa circunstância toda,
muitas das vezes a gente tem que adicionar alguns nutrientes ali essenciais que está faltando. Uma vitamina D, uma coenzima Q10, um ferro quelado, um zinco, às vezes um fitoterápico para estar ajudando aquela mulher ali. Muitas das vezes a gente usa alguns extratos, algumas tinturas que vão fazer com que ela tenha um up, uma melhora, e aí sim, depois dela ter essa melhora da autoestima, aí sim ela começa a conseguir fazer a dieta. Porque uma pessoa deprimida, para baixo, prostrada, você pode dar o melhor plano alimentar, que ela não vai conseguir fazer. Primeiro você tem que acertar, organizar a vida da pessoa, para depois sim a gente começar a batalhar uma dieta bacana, fazendo umas coisas legais. Às vezes é intestino preso, às vezes você melhorando o intestino de uma mulher ou de um homem, você consegue assim, resultados incríveis de ganhos de massa muscular. Às vezes o homem ele tá tomando whey protein já há séculos, o whey protein mais caro de todos, o mega hidrolisado de R$500 o pote. E ele não consegue ter resultado por quê? Porque tem intestino ruim, tem gases, tem intolerância à lactose, tem uma microbiota ruim, tem uma dificuldade de absorção desses nutrientes. Então o que está acontecendo? Ele está fazendo um xixi e fezes caras, porque está tudo indo para as fezes e nada está sendo absorvido para ele. Então há essa necessidade de você corrigir o paciente primeiro antes de sair suplementando com um monte de coisa, que é o que eu tenho visto atualmente no mercado. O nutricionista, ele tem um conselho regional, conselho federal de nutrição, que nos fiscaliza, né? Agora, um blogueiro, uma pessoa, né, muito famosa do Instagram, de redes sociais, sim, ela não tem conselho nenhum, não tem ninguém, só fica botando aquelas fotos, às vezes de antes e depois, tem aqueles montes de seguidores que muitas das vezes pode ser até comprado, né? Não estou dizendo que todos, mas muitas das vezes, mas com pouco aprofundamento. Não entrega a sua saúde, o seu corpo a essas coisas de modismo do momento. Procure um profissional competente, um profissional especialista que estudou para aquilo, que estudou, aprofundou seus conhecimentos e aprofunda até hoje, está se reciclando, se renovando. Eu, por exemplo, estou sempre fazendo cursos. Essas pós que eu falei são só pós, mas estou sempre fazendo cursos, me atualizando, não só eu, mas a minha classe em geral de nutricionista. Então, se você não quer vir até a Carla Albuquerque nutricionista, não tem problema, mas vai em outro nutricionista. Procure um profissional especializado, que estudou, competente. Não sai em ilusões de fotos de antes e depois, de números de seguidores, né, nas redes sociais. Não faça isso. Entregue a sua saúde a profissionais competentes, estudados, que teve especialização para isso. Tá ok? Eu espero você aqui nesse consultório.